E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as exceções do octeto. Nós aprendemos que o octeto é aquele caso que o átomo ele consegue estabilidade tendo 8 elétrons na última camada, exceto se a camada focar com apenas 2. E na aula de hoje vamos aprender as suas exceções. Vamos para a aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre as exceções do octeto. Vamos entender alguns casos que acontece que o átomo ele tem estabilidade, mas ele não atinge a questão do octeto. Vamos ver alguns exemplos aqui. Pessoal, essa exceção do octeto, alguns compostos não precisam ter 8 elétrons na camada de valência para atingir estabilidade. Por isso, são considerados exceções à regra do octeto. Alguns elementos escapam da obrigação de ter o octeto, não é isso? 8 elétrons na sua camada de valência. Vocês viram que a teoria do octeto ela é toda baseada em cima dos gases nobres, aqueles gases que praticamente não se ligam, não é isso? Nós temos aqui, por exemplo, o hélio, ele tem como última camada de valência K, com apenas 2 elétrons. O neônio, na última camada, tem 8, argônio 8, criptônio na última camada 8, xenônio randônio. Então, com 8 na última camada, pela teoria do octeto, ele está estável, exceto se for a camada K com apenas 2. Vamos ver aqui agora alguns exemplos que ele foge essa regra do octeto. Preste bem atenção que nesse caso vamos ver aqui o exemplo que acontece com o elemento berílio, que é da família 2A. É uma exceção à regra do octeto porque é capaz de formar um composto com duas ligações simples, sendo assim estabiliza com apenas 4 elétrons na sua camada de valência. Preste bem atenção, aqui eu tenho um hidreto de berílio, o hidrogênio tem um na última camada, o outro hidrogênio também com um, porém o berílio ele tem 2 elétrons na última camada. Eles vão compartilhar aqui 2 pares de elétrons. Cada hidrogênio fica estável com 2, o berílio ele fica estável com 4 na última camada. Então ele foge à teoria do octeto. O outro exemplo que nós temos aqui ele é o boro. Preste atenção que o boro ele pertence à família 3A. Ele deveria perder os 3 elétrons. Como o boro cede seus elétrons, o cloro se estabiliza com 8 formados, né? Isso na questão do octeto. Preste bem atenção que o cloro tem 8, esse outro cloro também tem 8 e esse outro cloro também tem 8. O berílio está estável com apenas 6 elétrons na camada de valência. Observe que ele foge também à regra do octeto. Vamos ver aqui agora o exemplo com o número ímpar de elétrons. Observe que eu vou fazer com o elemento nitrogênio, que ele pertence à família 5A. A substância ele é o NO. Preste bem atenção que o oxigênio tem 6 na última camada, enquanto o N só tem 5. Se ele tem 6, compartilha 2, ele vai ficar com 8. Mas o N, como tem 5, compartilhou 2, ficou com apenas 7 elétrons. O oxigênio ele estabiliza com octeto, mas o N não. Ele está estável com 7 elétrons na camada de valência. Vamos ver o caso agora que acontece a expansão do octeto. Nesses exemplos que a gente vai ver aqui agora, esses elementos eles vão ter mais do que 8 elétrons na sua última camada. Vamos pegar o caso do fósforo, que ele pertence à família 5A, com 5 elétrons de valência. Galera, esse caso vai ser o PCl5. Preste bem atenção que cada átomo de cloro ele tem 7, o P ele tem 5. 7, 8, 7 com cloro mais um, 8, 7 com um, 8, 7 mais um, 8, 7 mais um, 8. Como o fósforo cede seus elétrons, o cloro se estabiliza com o octeto formado. Porém, o elemento fósforo ele fica estável com 10 elétrons na sua camada de valência. Preste bem atenção que ele tem 5, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Então acontece a expansão do octeto. Vamos para o outro caso agora, que vai ser a expansão que acontece com o elemento enxofre. O elemento enxofre ele pertence à família 6A, ele vai fazer um composto que é o SCl6, né, isso, com o elemento cloro.
Preste bem atenção que o cloro tem 7 na última camada e cada enxofre tem 6. Como eles vão compartilhar, ele vai ficar com cada átomo de cloro vai ficar com 8 na sua última camada, porque o enxofre ele cede seus elétrons e o cloro se estabiliza de acordo com o octeto. Mas esse átomo de enxofre, ele tem 12 elétrons na sua camada de valência. Observe que acontece a expansão do octeto a partir disso aí. Então, a aula de hoje é falando sobre expansão ou sobre as exceções do octeto que nós temos aí. É isso aí, galerinha. Exceções do octeto. Então, essas exceções, elas são exemplos pontuais, sempre cai o mesmo exemplo nos exames, como, por exemplo, o Enem. E aí, temos octetos incompletos, como é o caso dos compostos de berílio, boro e alumínio, que se estabilizam com 4, 6 e 6 elétrons, respectivamente. Temos também octetos expandidos, como é o caso do fósforo e enxofre, que se estabilizam com 10 e 12 elétrons, respectivamente. A gente também tem número ímpar de elétrons, como ocorre com os casos do NO, NO2 e ClO2. Vamos para o exemplo do BsL2. Então, o berílio ele é o central, ele fica ligado a 2 átomos de cloro. O cloro faz uma ligação com o berílio, o outro cloro também faz uma ligação com o berílio. E aí, a gente completa o octeto. Então, como o cloro está fazendo uma ligação, a gente acaba colocando 6 elétrons no cloro, para que ele fique com 8. O outro cloro também. O berílio, não. Então, o berílio ele é o átomo central. Então, no átomo central, nesse caso, é o que ocorre a exceção do octeto. Então, vamos ver aqui, a ligação tem 2 elétrons, a outra 2. Então, o berílio está com 4 elétrons. Vamos para o BF3. Então, o boro é o átomo central e ele vai se ligar aos 3 flúor. O flúor, por sua vez, faz somente uma ligação. Então, existe uma ligação do boro para cada flúor. Nesse caso também, a gente acaba completando, a gente tem que completar o octeto no flúor, porque como eu disse anteriormente, a exceção do octeto é somente para o átomo central dessas ligações. No caso que a gente está vendo é o boro. Então, como existe esse composto aqui com boro, se a gente trocar também o flúor por cloro, dá no mesmo. Acaba tendo o mesmo tipo de exceção do octeto. Então vamos para outro exemplo, AlCl3. Então o alumínio, apesar dele ser um metal, ele também faz ligações covalentes. Então esse tipo de ligação aqui, que tem esse tracinho que a gente está passando agora para o cloro, o alumínio ele vai estar no mesmo grupo do boro, então ele vai fazer 3 ligações também. Então o alumínio faz esse tipo de ligação, apesar de ser um metal, como o berílio também, lá no primeiro exemplo. Então é do mesmo jeito lá do exemplo anterior. Então o alumínio vai ficar no meio, estável com 3 ligações, 6 elétrons, e vamos completar o octeto em cada cloro dessa ligação com alumínio. Agora vamos para os octetos incompletos, onde a gente vai ter caso com 7 elétrons, que é o caso do NO. Então o NO, o N vai fazer uma dupla ligação com o O, e aí o que vai acontecer? Vamos colocar os elétrons do N, um par de elétrons, e aí diferentemente dos outros, vamos colocar 3 elétrons. Agora no oxigênio, ele vai ficar no octeto. Então vamos colocar 4 elétrons para o oxigênio. E aí agora, vamos ver, cada ligação ela tem 2 elétrons. Agora vamos olhar, o nitrogênio ele tem 2 e tem 1 ali do lado. Já o oxigênio vai ter 2 elétrons sobrando, 2 pares de elétrons sobrando. Então vamos olhar aqui,
Circulando isso aqui, somando esses números, temos 7. Então o nitrogênio está com 7 elétrons. Já o oxigênio, desse lado de cá, ele vai apresentar 8. Né? Somando 2, 2, 2 e 2, dá 8. Então agora vamos para o NO2. O NO2 é semelhante. Né? Então o NO2 a gente escreve o N, os dois oxigênios, e aí temos uma dupla ligação do N com o oxigênio. E aí o que acontece é que ele acaba fazendo uma ligação coordenada, né, com o outro oxigênio que está embaixo. Então a gente completa, né, o octeto nos oxigênios, né, colocando 4 elétrons nesse oxigênio e 6 elétrons nesse. Só que o nitrogênio no meio vai ficar com 3 ligações, ou seja, 6 elétrons, mais 7. Agora vamos para o octeto expandido, como é o caso do PCl5. Então, o fósforo geralmente ele faz 3 ligações, só que tem 5 cloro, e cada cloro faz uma ligação. Então, o que acontece é que cada cloro vai fazer uma ligação com o P, e o P terá que se estabilizar com 5 ligações. Como cada ligação ela tem 2 elétrons, né? O fósforo, nesse caso, ele vai ficar estável com 10 elétrons. Ou seja, isso é um exemplo de octeto expandido. Então, é essa forma que vocês devem saber. Existem octetos incompletos, existem octetos expandidos e existem octetos que não têm elétrons com número ímpar, né? Que os elétrons têm número ímpar. Então, vamos para o último exemplo, o SF6. Então, é do mesmo jeito, né? O enxofre está no grupo 16, ele deveria fazer somente 2 ligações. Só que como ele está ligado a 6-flúor, isso não é possível, ele tem que fazer 6 ligações. E assim ele faz. Então, o enxofre ele é o átomo central e aí ele vai fazer 6 ligações. Então, vamos fazer essas ligações. E aí, o que vemos é o seguinte. 6 ligações, como cada ligação tem 2 elétrons, vai dar 12. Então, é isso mesmo. O enxofre aí, nesse caso, fica com 12 elétrons. Completamos o octeto nos átomos de flúor periféricos. Muito flúor para colocar elétron, mas é dessa forma que tem que fazer.